Queridos, nessa manhã eu quero compartilhar com vocês, depois de um culto de Páscoa maravilhoso que nós tivemos semana passada, eu quero compartilhar um pouco sobre aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. E eu quero chamar essa palavra de há poder no sangue de Jesus. Repita comigo: há poder no sangue de Jesus. Eu tenho ouvido tantas pessoas usarem de forma tão irresponsável essa expressão: poder no sangue de Jesus, só pelo sangue de Jesus. Pessoas que não entendem o sacrifício que foi feito para que esse sangue fosse derramado. Não é apenas um jargão, não é apenas uma palavra de efeito espiritual que você usa quando está com medo, ou quando você precisa se colocar em uma barreira contra o mal. É mais do que isso. O que foi feito na cruz do Calvário, naquele dia tão tenebroso, onde o céu escureceu, aonde o véu do templo foi rasgado, aonde a terra se estremeceu, o sangue que caiu naquela terra e que deu autoridade a Jesus de ir até o inferno, tomar as chaves das mãos do diabo, e a morte perdeu o seu poder. E é por isso que eu e você temos autoridade contra a morte, e quando ela chegar em nossa vida, ela não determinará o nosso fim, mas o nosso começo para sempre de uma vida eterna com Cristo Jesus. A morte não é um fim, é um começo. Durante o louvor nós recebemos a notícia de um casal que se converteu agora há poucos dias, e esse casal parou a mim e a Naine em um final de culto, falando como eles encontraram Jesus e o quanto eles estavam felizes de estarem numa nova vida em Cristo. Eles estavam perdidos, longe de Jesus. Primeiro veio ela com o filhinho de colo, e agora o marido também veio, e eles estavam no culto semana passada, vieram nos abraçar. E um jovem de 33 anos, um jovem de 33 anos, e ele teve um infarto e acabou morrendo de ontem para hoje. Sabe quando você sabe que tua história não termina, apesar da nossa dor, as nossas lágrimas, o nosso luto, mas há uma vida eterna comprada pelo sangue de Jesus. Há uma história onde a morte não consegue dar o fim. E sim, irmãos, eu não vou pregar sobre isso, mas sim, coisas ruins ou coisas difíceis acontecem com gente boa, com gente que está buscando crescer em Deus. E nossa fé não pode se abalar quando algumas coisas que nós enfrentamos fogem do nosso entendimento. E nessa manhã, depois de um culto de Páscoa, depois de uma revelação da ressurreição, depois do que Jesus fez por nós, eu quero falar sobre esse poder do sangue de Jesus. A primeira vez que o sangue aparece na Bíblia, porque esse não era o plano original de Deus, que animais morressem, que o homem morresse, mas o fato é que o homem pecou e se afastou de Deus. E a primeira vez que o sangue aparece na Bíblia é em Gênesis, quando Deus precisa matar um cordeiro para pegar a pele do cordeiro para cobrir a vergonha do homem. O homem andava nu no jardim, e quando ele peca no jardim, ele agora vê a sua realidade, ele percebe a sua vergonha, então agora Deus precisa cobri-lo. Ele tentou cobrir-se com as folhas de parreiras, ele tentou cobrir a sua vergonha com questões naturais, e Deus disse não. A vergonha só pode ser coberta através de um animal inocente sendo morto, e o primeiro sangue é derramado. Ali um cordeiro é morto, representando o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, que seria sacrificado na cruz do Calvário. Jesus é o Cordeiro de Deus.
E o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário tem tanto poder. Tem muito mais do que nós podemos imaginar nas nossas impressões ou leituras cotidianas. Há um livro do Derek Prince, se você quiser se aprofundar nesse assunto, onde ele fala sobre os 7 derramamentos do sangue de Jesus. E eu quero falar nessa manhã sobre as 7 vezes que Jesus derramou o seu sangue na sua ida ao Calvário. E o que isso representa para nós. O que isso significa para mim e para você. Como eu disse semana passada, a história de Jesus continua tão atual quanto há 2000 anos atrás. Como o sangue de Jesus continua tão poderoso como Deus preparou desde a fundação do mundo. Deus já sabia que o homem iria pecar, então Ele já trouxe a provisão para isso. Deus já sabia que você iria se afastar, errar, você iria viver uma vida quebrada, e Deus já preparou a salvação. E a salvação tem um nome, ela se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que derramou o sangue precioso dEle, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. O apóstolo Pedro, que recebeu essa graça de Deus, ele escreve na sua carta, na primeira carta dele, no capítulo 1, versículo 18, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como a prata, o ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que até foi transmitida por seus antepassados, mas vocês foram redimidos pelo precioso sangue de Jesus, pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha, sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, mas ele foi revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus. Queridos, só é possível crer em Deus através de Jesus Cristo, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês, a fé e a esperança, diga comigo, a fé e a esperança, diga mais uma vez, a fé e a esperança, a nossa fé e esperança está em Deus, amém? Eles estão em Deus. Queridos, nesse pouco período que nós teremos até terminar esse culto, eu oro para que o Espírito Santo traga uma revelação ao seu coração do poder que o sangue de Jesus tem na sua vida, e que você ande em liberdade, que você possa orar nesses próximos dias, dizendo: Senhor, eu tomo posse disso. Eu quero que você entenda é que tudo que eu vou falar aqui é um direito seu. Deus já lhe deu. Desde a criação do mundo, Deus já comprou você pelo sangue precioso dele. A primeira vez que nós vemos Jesus derramando o seu sangue, nós vemos Jesus derramando o seu sangue em um momento dramático na sua história, quando ele está no jardim do Getsêmani. Lembra o primeiro homem, estando num jardim, errou, pecou. Jesus, estando num jardim de sofrimento, venceu. Primeira coisa que eu quero dizer a você: você pode vencer mesmo no meio do teu sofrimento, mesmo no meio dos seus maiores desafios, você tem autoridade para vencer. Em Lucas capítulo 22, versículo 40, e o primeiro sangue que Jesus derrama é o sangue do seu rosto, o sangue do seu rosto. Diz assim a palavra de Deus: ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia, mas Jesus, estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Irmãos, aqui, a primeira vez que Jesus derrama gotas de sangue, o seu suor, e a medicina trata desse assunto como uma ação
de tanta angústia do seu corpo, do corpo humano, que ele transpira gotas como de sangue, e aquilo era tanto que caía ao chão. Jesus estava profundamente angustiado, representando muitas vezes nossos momentos de tremenda angústia. E nesses momentos de tremenda angústia, onde o primeiro sinal do sangue de Jesus precisa ser algo impresso em nosso coração, Jesus teve fidelidade. Jesus demonstrou fidelidade ao Pai, porque Ele poderia dizer: não, eu abandono, eu vou embora, esqueça, chega, para mim deu, eu não aguento mais. Então Jesus se posiciona de uma forma tão fiel a Deus, que Ele diz: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas primeiro faça a sua vontade, porque eu estou aqui para cumprir a sua vontade. Irmãos, o sangue de Jesus gera em nós uma fidelidade no momento de angústia, uma fidelidade no momento de desespero. É pelo sangue de Jesus que nós nos mantemos fiéis quando perdemos alguém, quando estamos desesperados, quando tudo que queremos é ceder de novo à vida antiga, ao antigo modo de viver. Quando nós entramos numa vida em Cristo, a fidelidade de Deus em nós, ainda que com gotas de sangue. A fidelidade às vezes tem um preço tão grande a ser pago. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa: nenhuma guerra que alguém vence deixa de ser sangrenta. Se você está querendo vencer guerras emocionais, espirituais, físicas, financeiras, você vai precisar batalhar muitas vezes com sangue. É duro, é difícil, pesado. E nesses momentos é onde a gente mantém nossa fidelidade em Deus. Senhor, eu estou contigo. É como a fidelidade do casamento: não importa o que nós tivermos que passar, nós vamos passar juntos. É uma fidelidade. Nós temos uma aliança. O próprio ato sexual para um casal, ele tem um rompimento de sangue. É uma aliança que um casal faz um com o outro. É uma relação de intimidade que precisa expressar fidelidade. Da mesma forma, nosso relacionamento com Deus precisa ser, além da angústia, além dos momentos difíceis, não é não ser vulnerável, não é não demonstrar o seu desespero. Não, o que Jesus fez: Senhor, minha alma está profundamente angustiada, Pai, por favor, é possível passar de mim esse cálice? E Ele foi fiel. A primeira coisa que o sangue de Jesus nos faz, Ele nos dá poder para a fidelidade. Poder para ser fiel no momento mais difícil. E todas as vezes que você quiser abandonar, desistir, voltar atrás, voltar ao modo antigo de viver, diga: Senhor, pelo teu sangue precioso, me dá força para manter fidelidade. É mais do que apenas dizer no momento de brincadeira: o sangue de Jesus tem poder. Mas é dizer: Senhor, pelo teu sangue, Cristo, pelo teu sangue. A outra coisa que nós vemos, o segundo derramamento de Cristo, do seu sangue, nos trouxe autoridade, irmãos. Foi quando Ele foi açoitado. Sangue do corpo de Cristo, através dos chicotes, como vimos semana passada, dos chicotes que tinham pontas de aço e de ossos, que arrancavam parte da pele. O ambiente onde Jesus foi maltratado, aquele ambiente ficou um ambiente de muito sangue. Em João capítulo 19, versículo 1, diz: então Pilatos mandou açoitar Jesus 40 vezes menos 1. Se você esteve aqui no teatro semana passada, essa foi uma das partes que mais me impactou. Quando eles contavam e demonstravam por que ele estava sendo açoitado.
Porque Ele curou alguém. Porque Ele ressuscitou alguém. Porque Ele deu ajuda a alguém. Mas a palavra de Deus diz que através das suas pisaduras, ou seja, do seu corpo rasgado, através das suas feridas, nós fomos curados. E o derramamento do sangue de Jesus é para nossa cura física. Irmãos, nós precisamos nos apropriar muitas vezes de orações corajosas. E muitas vezes nós vamos ter que ter coragem para orar pelos outros quando nós mesmos estamos passando por momentos desafiadores na nossa própria carne. O apóstolo Paulo orou quantas vezes por cura física, tendo ele mesmo uma enfermidade nos olhos, que fazia ele sofrer tanto. Isso não fez ele desistir de nada em sua missão. Algumas vezes nós vamos precisar entender que o sangue de Jesus não é suficiente apenas para nós, mas para os outros. Então a missão da igreja é ir orar, é ir tocar as pessoas, é ir orar pelos doentes e crer. Quantas pessoas foram curadas porque o sangue de Jesus foi suficiente. O sacrifício não foi em vão. E como igreja nós precisamos entender isso. Tem poder no sangue de Jesus. Como tem poder no sangue de Jesus para nos conduzir à vida eterna, tem poder no sangue de Jesus para orarmos pelos enfermos, para declarar cura sobre as pessoas que estão doentes. Irmãos, uma coisa nós podemos afirmar: qualquer enfermidade pode sair pelo nome poderoso de Jesus e através do seu sangue. Diga comigo, qualquer enfermidade. Eu quero parar um momento nessa manhã para que você que seja doente, coloque a mão agora na sua enfermidade. Nós queremos orar. E nós queremos, aonde está a sua enfermidade? E nós queremos orar para que Deus possa, pelo sangue de Jesus, te tocar nessa manhã. Pai, nós oramos nessa manhã. E nós declaramos pelo poder do sangue de Jesus. Senhor, e nós damos autoridade agora, Senhor, a oração do seu povo que ora dizendo: é pelo teu sangue, Jesus. Nós oramos, Senhor, por nós mesmos e declaramos por aqueles que estão longe, não estão aqui, estão doentes. Nós declaramos por aqueles que estão em casa agora mesmo. Toca eles, Senhor, com poder e autoridade. Senhor, nós declaramos cura nessa manhã. Não há impossível para o Senhor, não há câncer, não há enfermidade diagnosticada por médicos dizendo que não tem cura. Há poder no sangue de Jesus. E quem crê diz amém. O terceiro derramar do sangue de Jesus foi quando colocaram a coroa de espinhos em sua cabeça. Quando eles teceram aqueles espinhos, nós vamos entender o que aconteceu lá no início, no Jardim do Éden. Em Gênesis capítulo 3, versículos 16 e 17. Quando Deus declara à mulher, Ele diz assim: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na sua gravidez. A mulher já dava luz, mas não dava com sofrimento. Porque há muitos filhos antes mesmo daqueles que demonstra a história em Gênesis. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem ele declarou: visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Logo no início, quando o homem peca, a terra que produzia tudo, a terra que tudo que o homem cultivava, a terra dava, a terra passou a ter ervas daninhas, o que não tinha na criação. A terra precisava ser cultivada com o trabalho e suor do homem. Na ideia original, na palavra original, fala sobre espinhos e abrolhos. A terra dava espinhos
e abrolhos. E o que é interessante é que a maldição que Deus lança sobre a terra, lá no jardim do Getsêmani, lá na crucificação, lá no Gólgota, o filho dele recebe na sua cabeça uma coroa de espinhos. Queridos, isso é muito mais do que apenas uma simbologia, uma aplicação prática, isso é espiritual. Para quebrar uma maldição, precisa alguém cumprir o efeito daquela maldição. A maldição que veio sobre a terra, Jesus agora na sua mente, na sua cabeça, ele recebe os espinhos quebrando aquela maldição. O que isso significa? Se quando Jesus soa gotas de sangue, representa a fidelidade. Se quando Jesus ele é açoitado, isso representa a cura. O que significa quebrar essa maldição? Significa que quando Jesus derrama sangue, quando ele recebe aquela coroa, significa que o homem, quando perdeu a coroa no jardim do Éden, agora o Filho de Deus está dizendo: eu recebo a coroa da maldição, você não vai produzir mais espinhos nem abrolhos. Agora Jesus, ele cumpre no Calvário essa maldição. Irmãos, o que significa isso? Que nós não vamos ter que trabalhar, a terra vai ser fácil para nós. Isso fala sobre uma mentalidade que Jesus comprou para mim e para você. Quando olhamos para a terra, não é mais a terra da maldição. Quando olhamos para a terra é a terra da bênção. Quando nós olhamos para a terra, ainda que seja difícil, você entra naquele ambiente dizendo: eu vou mudar esse ambiente. Por isso Jesus levou a coroa de espinhos na cabeça, para dizer a você: você vai ser coroado de outra forma. Tira toda a maldição da sua mente, tira todo o medo da sua mente, tira toda a impressão de que vai dar ruim para você. Tira todo lugar que você chega, você diz: vai ser difícil, vai ser duro. Use outras palavras, porque aquilo que o homem pensa, ele é. Aquilo que ele declara, vem à existência. Então quando você chega num lugar, você vai dizer: está difícil, as coisas são complicadas, tem gente difícil, parece que esse não dá certo para ninguém, mas para mim vai dar certo, pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Por quê? Porque Ele já me deu autoridade. Eu vou ser o melhor nessa área, eu vou ser abençoado nessa área, eu vou ser feliz aonde Deus me colocar. Essa empresa, pois eu vou prosperar. Sou eu que vou receber a promoção, sou eu que vou produzir frutos aqui nesse lugar, pelo sangue de Jesus. Diga comigo: pelo sangue de Jesus. Diga mais uma vez: pelo sangue de Jesus. Irmãos, a terra que você entrar não será amaldiçoada, porque você é abençoado. Vocês estão comigo nessa manhã? A outra coisa que Jesus derrama o seu sangue é quando violentamente arrancam-lhe a barba. Irmãos, foi tão violento o processo de dor de Cristo no Calvário. Homens, você não é forte como as mulheres. Elas fazem depilação, elas arrancam cílio não, sobrancelha. Daí algumas talvez até façam isso, mas elas são muito corajosas. Experimente chegar em casa e pedir para a tua esposa fazer um teste com cera quente em você. Você vai gemer feito criancinha. Elas são muito fortes. Agora, se você tem barba, violentamente, se alguém chegar e arrancar a sua barba, sangue, dor, humilhação, e foi o que aconteceu com Jesus. Você sabe que a narrativa da crucificação, ainda que os evangelhos escritos pelos discípulos tenho tanta clareza sobre isso, mas ela já foi anunciada profeticamente, primeiro desde a fundação do mundo. Mas a narrativa da crucificação, os profetas, 400, 500 anos
antes de Jesus nascer, já estava dando o sinal da crucificação. Isaías 50, capítulo 50, versículo 4 em diante, diz assim: o soberano, o Senhor, deu-me uma língua instruída, para conhecer a palavra que sustém o exausto. Ele me acorda manhã após manhã, desperta meu ouvido para escutar, como alguém que está sendo ensinado. O soberano, o Senhor, abriu os meus ouvidos, e eu não tenho sido rebelde, eu não me afastei. Ofereci minhas costas, aqui é um texto messiânico, falando sobre o Messias. Ofereci minhas costas àqueles que me batiam. Isaías escrevendo quase 500 anos antes de Cristo. Meu rosto àqueles que arrancavam minha barba. Não escondi a face da zombaria e dos cuspes, porque o Senhor, o soberano, me ajuda. Eu não serei constrangido. Por isso eu me opus firme, como uma dura rocha, e sei que não ficarei decepcionado. Queridos, esse é um dos textos mais lindos que a Trindade deu para Isaías, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo deram a Isaías, falando sobre o filho que seria morto, muitos anos antes de Israel ouvir essa profecia. Quando Cristo derrama pela quarta vez, quando arrancam a sua barba, feito isso com tremenda violência, sangue sai da sua face. Irmãos, essa verdade aqui fala sobre nossa identidade. Aqui fala sobre quem nós somos no nosso interior, na nossa essência. Isso fala sobre as dores ocultas, as traições que ninguém sabe, as angústias, medos, rejeições, abusos que nós estamos escondendo e que isso afeta a nossa identidade. Quando essa dor, ao arrancarem a barba de Jesus, derramando mais esse sangue, isso é uma promessa para mim e para você. O seu passado, as suas dores internas, como você foi criado, ou a forma com que te trouxeram até aqui, as humilhações, a separação, a ruína, as coisas que mexeram com a sua identidade, pelo sangue de Jesus, você agora tem uma nova identidade nele, porque você não será decepcionado, você vai se manter na presença de Deus. Ele coloca em você, porque ele diz: aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. Eis que tudo se fez novo. O inimigo vai querer te prender na identidade do seu passado, vai querer te prender na angústia do seu passado, vai querer te prender na rejeição do passado, vai querer te colocar numa autoestima destrutiva, que você não serve, que você não é bom, que ninguém te ama, que você não é capaz. Então, para que você possa mudar isso, você muitas vezes se coloca num lugar de orgulho, prepotência, quando na verdade o sangue de Jesus já disse quem você seria. Você é filho de Deus, amado do Pai, você é redimido, você é curado, você é transformado, você é uma nova pessoa em Cristo Jesus. É por isso que quando alguém aceita Jesus Cristo como Salvador, não venham colocar Ele na história do seu passado. Irmãos, por favor, não olhe ninguém pelo seu antes de Cristo. Não avalie ninguém pelo seu antes de Cristo. Pode ter sido um pecador, um assassino, uma prostituta, pode ter sido a pessoa mais difícil na cidade. E algumas pessoas, quando se achegam, a gente diz: será? Eu quero dizer, Jesus e o seu sangue é poderoso para converter um Saulo em Paulo. Ele é poderoso para converter qualquer pessoa, mudar a identidade de qualquer pessoa. E para nós, como filhos de Deus, se você está lutando com alguma questão na sua identidade,
Você está percebendo que a sua alma, seu coração, a forma com que você vê o seu passado está destruindo a sua história. Comece a orar pelo sangue de Jesus. Eu sou uma nova pessoa. Eu sou bom, eu sou fiel, eu sou amável, eu sou gentil, eu sou uma pessoa que gosta de pessoas, eu quero ter amigos, eu estou quebrando as maldições do meu passado em nome de Jesus. E quem diz amém? Queridos, o quinto derramar de sangue de Jesus, e eu quero fazer o quinto e o sexto ao mesmo tempo, nas suas mãos e nos seus pés. A quinta foi nas suas mãos, porque mãos falam sobre produtividade, mãos falam sobre a gente ser abençoado naquilo que a gente toca. No Salmo 22:16, é outro salmo messiânico, diz: cães me rodearam, um bando de homens maus me cercaram, perfuraram minhas mãos e meus pés. O salmista escrevendo isso 600 anos antes de Cristo. Queridos, quando Jesus foi crucificado naquela cruz, e eu quero lembrar vocês que o mais importante da narrativa da Bíblia não é a cruz em si, mas a mensagem que ela carrega. Queridos, quando Jesus foi pregado naquela cruz e suas duas mãos foram com pregos perfuradas, o sangue derramado ali, Jesus estava dizendo: quando essas mãos curaram os cegos, quando essas mãos levantaram os mortos, quando essas mãos lavaram os pés dos discípulos pecadores, quando essas mãos que tocaram a humanidade agora estão sendo marcadas, cravadas na cruz, o sangue que por elas correm dá direito a vocês, aonde você colocar as suas mãos, Deus vai abençoar e prosperar. Há uma marca naqueles que andam com Cristo, há uma marca de gente trabalhadora. Isso foi desde que o cristianismo se tornou parte da história. O povo cristão é um povo trabalhador, e o povo cristão é um povo que produz aonde está. Eu quero declarar sobre a sua vida, abra suas mãos, sangue de Jesus sobre as suas mãos, para você produzir em abundância. Eu declaro que 2024 será um ano produtivo para você. Eu declaro que 2024, tuas mãos, elas terão revelação de Deus para produzir mais. O Senhor vai derramar sobre a sua vida muito mais, haverá abundância. Eu também oro para que pelo sangue de Jesus, você possa alcançar outros níveis de prosperidade em 2024, e quem crê diz amém. Queridos, o sangue de Jesus, quando os pés dele foram cravados, e os pés falam sobre aonde nós vamos andar. Por isso que a palavra de Deus diz que formosos são os pés daqueles que anunciam boas notícias. Seus pés podem te levar aonde más notícias vão estar, ou podem te levar aonde o evangelho vai estar. Queridos, seus pés falam sobre propósito. Porque você pode dizer que você não quer estar com corruptos, mas se os seus pés te levaram a um lugar onde os corruptos estão, teu propósito está ali. Você pode dizer que não quer uma vida de depravação sexual, mas se seus pés te conduziram a ambientes de depravação sexual, seu propósito está ali. Seus pés te trouxeram até essa igreja. Seus pés te levam até o grupo de crescimento. Seus pés te levam até o encontro com Deus. Seus pés te levam até você prosperar naquela empresa. Seus pés te levam até você servir diligentemente aonde você está. Por quê? Porque tem a ver com propósito. E quando Jesus, ele derrama o sangue dos seus pés, ele está dizendo: eu tenho propósito para a sua vida. Eu gosto do que diz Efésios capítulo 3, versículo 10 em diante. Diz assim:
Efésios 3:10 em diante diz: a intenção dessa graça, a graça de Deus, era que agora, presta atenção nesse versículo, mediante a igreja, que é a multiforme sabedoria de Deus, que essa graça se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Olha o poder da igreja. A igreja tem poder nas regiões celestiais onde os demônios agem. De acordo, não é com uma coisa que foi criada agora, é de acordo com o eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por intermédio de quem nós somos, quem temos livre acesso a Deus. Diga comigo, livre acesso a Deus. Em confiança pela fé nele. Irmão, se você entendesse que quando Jesus derramou o sangue dele na cruz do Calvário, ele te deu acesso a um propósito diante dele. Irmãos, eu gostaria de ter tempo para falar sobre isso, até estou sendo muito encorajado a fazer um resumo dessas verdades, mas estou muito encorajado a gente estudar ele um pouquinho mais a fundo, talvez em lives durante a semana, porque eu entendo que isso é chave para você. Irmãos, quando Jesus derramou o sangue dos seus pés, Ele estava dizendo: você tem um propósito. Se você entender aonde o sangue vai te levar, aonde o sangue de Jesus vai te levar, Ele vai te colocar e ter livre acesso a Deus. É isso que a Bíblia diz, você vai ter livre acesso a Deus. Por isso algumas pessoas que dizem assim: o diabo está prendendo, o diabo está amarrando, o diabo está segurando, o diabo, ele não está... Queridos, o diabo não tem poder para quem tem o sangue de Jesus. Te leva até a presença de Deus pela fé, e é um plano eterno de Deus. Isso através de quem? Através da igreja. É através da igreja. Faça parte da igreja, seja a igreja. E por último, e nós vamos cantar. Eu não sei se nós temos tempo, nem que a gente atrase 2 minutinhos o culto. Gente, esse culto é muito apertado, meu povo do céu. E por último, como eu queria ter tempo para falar um pouquinho mais sobre isso, mas o sangue de Jesus, quando sai água e sangue do lado de Jesus. Irmãos, o que é interessante é que nenhum dos ossos de Jesus foram quebrados, nenhum. Porque Isaías já disse: nenhum dos seus ossos seriam quebrados, e nenhum dos ossos. O que de fato, todos os que estavam nas cruzes, os romanos quebravam suas pernas. Mas Jesus não foi quebrado. Mas o soldado, ele pega a lança para saber se ele estava morto, e no lado dele, a lança vem, sai água e sangue. É por isso que Jesus já tinha dito para Nicodemos: Nicodemos, se você quiser nascer de novo, se você quiser ser parte da igreja, você precisa nascer da água e do sangue. Sabe, irmãos, quando sai água e sangue do lado de Jesus, todas as palavras que Jesus disse, aquele que ele disse para a mulher samaritana: se você beber dessa água, você terá sede, mas se beber de mim, você nunca mais terá sede. Do seu interior fluirão como rios de águas vivas. Mas quando ele parte o pão e ele pega o cálice, ele disse: essa é a nova aliança no meu sangue. Tomem isso, para vocês estarem conectados com o Pai, intimidade com o Pai. Irmãos, quando você olha isso, você percebe que esse último derramar do sangue fala sobre consagração. Só uma pessoa que é consagrada dá tudo o que tem. Consagração quer dizer separado. Naquele momento se viu, não havia mais nada nele. Ele se consagrou a Deus. E no sangue de Jesus, Jesus está dizendo para mim e para você: se separe para mim. Dê sua vida para mim. O sangue tem poder. Há poder no sangue de Jesus. Vamos nos colocar em pé. Irmãos, nós vamos cantar um pedacinho daquela música. Eles cantaram semana passada uma música
que começou a dar início a essa mensagem. Eu gostaria que a gente cantasse ela como uma oração antes de ir para casa. Como o nosso culto hoje está um pouquinho menor, os jovens estão no acampamento, nós temos encontro de pais e filhos na chácara, hoje o nosso culto está um pouquinho menor. Então, você vai fazer isso de forma mais rápida, eu vou atrasar 2, 3 minutinhos, tá bom? Pois ninguém briga comigo. Mas vamos cantar junto, gente. Vamos consagrar esse tempo. E que vocês saiam daqui com essa verdade para vocês orarem durante a semana. Pega essa palavra de novo, escreva, começa a orar sobre isso. Vamos cantar, vamos declarar. Tudo novo se fez, o meu passado não importa mais. De tudo que eu era, em Cristo tudo ficou para trás. Não ando mais como antes, não falo mais como antes. E foi de dentro para fora, lavou de dentro para fora. Aleluia, aleluia. Eu sei que foi o sangue, só podia ser o sangue. Você pode cantar mais alto? Aleluia. Declare isso, declare. Aleluia. Eu sei que foi o sangue, só podia ser o sangue. Aleluia, aleluia. Eu sei que foi o sangue, só podia ser o sangue. Aleluia, aleluia. Eu sei que foi o sangue, só podia ser o sangue. Ser o sangue. Aleluia, aleluia. Eu sei que foi o sangue, só podia ser o sangue. O sangue de Jesus. Aleluia. Levante as suas mãos. Levante suas mãos e declare: Senhor, há poder no sangue de Jesus. Declare comigo, diga: há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus para eu ser fiel. Há poder no sangue de Jesus para cura física. Há poder no sangue de Jesus para conquistar. Há poder no sangue de Jesus para cura da minha identidade. Há poder no sangue de Jesus para me fazer produtivo. Há poder no sangue de Jesus para me colocar nos meus propósitos. E há poder no sangue de Jesus para a consagração da minha alma. Pai, eu declaro agora, é de dentro para fora, é de dentro para fora, Senhor. E nós declaramos o sangue de Jesus sobre nossa vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus. Amém.